Boa noite a todos, amigos. Boa noite. Hoje, 1º de agosto do ano de 2016, estamos reunidos para estudar a obra Renúncia. Nós estamos iniciando esse trabalho, capítulo 1 ainda. Já a preparação, Alcione, solicitando da misericórdia divina a oportunidade de reencarnar na Terra. Ela que já é um espírito que faz parte de um outro sistema solar, que é o sistema de Sírios, não tem mais absolutamente nenhuma necessidade de reencarnar num planeta ainda tão primitivo quanto a Terra, mas ela está solicitando para vir reencarnar na Terra para auxiliar Pólux, que seria um grande amor dela. Então, para nós iniciarmos no Renúncia, nós vamos envolver o nosso irmão Alan para fazer a nossa prece de abertura. Sempre com alegria nos nossos corações, por mais um dia de festa, por mais um dia de celebração, em que receberemos a visita dos emissários divinos, aqueles que farão a nossa intuição, aqueles que nos apresentarão propostas, e nós, aqueles que buscamos felicidade, aqueles que buscamos a perfeita condução, o aprendizado da vida, te pedimos, Senhor, as bênçãos para nós e para todos aqueles que ainda caminham tropeçando nos próprios passos. Que Tu estejas sempre conosco, Senhor, agora e sempre. Vamos lá então? Então nós estamos aqui no diálogo, no mundo espiritual de Sírios, né? Está conversando a Alcione junto com, como era o nome do mentor? Antênio, muito bem. Antênio. Quem está fazendo Antênio é o professor, e quem está fazendo a Alcione é a nossa irmã Carla. Então, vocês vão continuar nesse diálogo, tá? A última frase dele foi: conheço numerosos irmãos que, depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Ainda há pouco a colega perguntava se ela, sendo um espírito da hierarquia dela, ela poderá adquirir 1000 débitos uma vez reencarnando. E aí nós respondemos: o único espírito que não vai mais falir é um espírito puro. E ela não é um espírito puro. Ainda é um espírito no seu processo. Está bem adiantada? Está. Mas é muito complicado, meus irmãos. Vocês lembram aquela leitura aqui atrás que ele fala assim, ó: já ponderaste nos obstáculos imensos, diz o Antênio. Lembra que o próprio Jesus, penetrando na região terrestre, foi compelido a se aniquilar em sacrifícios pungentes. Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação. As leis planetárias não vai atingir só os espíritos que estão em processo de expiação. Por exemplo, não atingiu João Batista? João Batista não era espírito em processo de expiação? A lei também não atingiu Jesus? E ele não tinha débito nenhum. Porque ele foi chicoteado, ele sentiu fome, ele sentiu sede, faz parte da lei. Então é impossível você entrar no corpo e não sofrer as consequências do corpo.
sentia fome, sentia sede, tinha suas necessidades fisiológicas. Não tem como. Ela vai mergulhar nessa carne. Ela vai mergulhar em tudo isso. Vai sentir desejos. Então, para um espírito puro, crístico, mergulha na carne, vai sentir tudo isso, mas nada disso vai o abalar, porque a matéria não exerce sobre ele nenhuma influência. Mas para os demais que não são espírito puro, isso perturba bastante ainda. Aí ele diz: recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários da mais elevada estirpe. Experimentarás, diz Antênio para ela, igualmente o esquecimento transitório. Tu não vai lembrar da tua vida no sistema que você se encontra de Sírios. Você não vai lembrar de nada, você também vai apagar no esquecimento. Jesus entrou no esquecimento? Não. Por quê? Porque é um espírito puro. Matéria não exerce sobre ele. Alcione vai entrar no esquecimento. E embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, né? Esse teu esquecimento, isso não vai te tornar uma pessoa perversa, porque tu já traz virtudes muito grandes dentro de ti. Embora não tanto agravado esse esquecimento em virtude já das tuas conquistas, tu sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortos. Eu acredito que corrobora com essa sua colocação a fala de Jesus antes de orar no Monte das Oliveiras, no Jardim das Oliveiras, do Getsemane, quando ele diz, ele convida Tiago, João e Pedro e diz: amigos, preciso que oreis comigo. Em verdade, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Se essa frase ela não está distorcida, se realmente ele falou exatamente isso, como está escrito, e a gente percebe que tem tudo a ver. Vamos aqui no Novo Testamento. Infelizmente eu não estou com a do Haroldo e também a... Você está com ela aí? Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui só para a gente ter uma noçãozinha. Senão eu peço para você buscar. Peraí. Vamos ver aqui. Porque ele sempre falava para advertir o outro. A carne não exercia sobre ele nenhuma influência. Voltando para o discípulo, achou-os dormindo. Olha que momento que ele fala. Vou voltar mais. Então ele diz: a minha alma está triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então na primeira fala dele, ele convida para que vigie. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ele fez a oração dele. Aí ele, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: assim, nem uma hora pudestes vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí é uma advertência aos discípulos e não a ele. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne ainda é fraca. Falando para quem? Para quem dormia. Então não era falando dele, era falando para os discípulos. Retirando-se mais uma vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E até interessante, porque e voltando outra vez, achou-os dormindo, porque seus olhos estavam carregados, estavam com sono mesmo, estavam cansados. Deixando-os novamente, foi orar a terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse-lhes:
Dormi agora e descansai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Então, a gente pegando a fala do professor, se a gente pegar só esse versículo, e se a gente for imaginar, subentende que Jesus estava falando dele. Não estava falando dele, ele estava falando para eles. Então, logo depois, no primeiro momento ele saiu, orou, quando ele retornou, pegou a turma. Olha, o Espírito está pronto, vocês até têm vontade, mas a carne ainda exerce sobre vocês influência. Eu estava me referindo após a Santa Ceia, quando ele convidou os 3 para irem orar para ele, com eles. Mas é essa citação que eu peguei. Né? Eu peguei essa citação. Estou em cima dessa citação. Vamos voltar aqui para o renúncia. Foi um abre aspas, né? Aqui ele diz: então experimentarás igualmente o esquecimento transitório, embora não tanto agravado, em virtude já das tuas conquistas morais. Sentirás o mesmo desejo, a gente sente desejo de ser compreendido. Vai mergulhar na carta e vai sentir esse desejo de ser compreendido. Vai sentir também, olha, e o desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpita nos outros mortais. A carência. Para esclarecimento desses problemas, minha querida, o Mestre deixou à comunidade dos discípulos profundos ensinamentos no Evangelho. O mundo representado por maus sacerdotes e falsos doutores buscou tentar o próprio Jesus. Já meditaste na tua aproximação de pólogos investida no corpo de carne? Então ele está fazendo todo um trabalho para mostrar para ela que não será fácil. E estava na programação divina ela reencarnar na Terra? É o uso do livre-arbítrio. Então vamos lá. Aí a última frase foi do Antênio: conheço numerosos irmãos que depois de pedirem... Vai lá, professor, faça essa última frase. Aí é com vocês. Conheço numerosos irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como esta, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Conheço a gravidade da minha decisão, Esclareceu a jovem com muita humildade. mas sabendo-me fraca pelo muito que amo, espero que o Senhor me fortaleça nos dias de sombra e aflição. Pela cruz que sua magnanimidade aceitou em nosso benefício na terra, rendo-me à sua augusta vontade, mantendo, contudo, minha sincera rogativa. Antênio contemplou-a tomado de nobre admiração e sentenciou: porque já que Jesus é o modelo e guia, eu vou me espelhar nele. Ele também veio à terra por amor, se sacrificou, foi o sacrifício. Ele fez o sacrifício, se sacrificou por cada um de nós. E o que nós temos devolvido a ele, você diz assim: meu filho, eu me sacrifiquei o ano inteiro trabalhando para lhe dar do bom e do melhor, e é isso que você devolve para essa pobre mãe? Aí Jesus olha assim, passa a mão no cabelo, diz: meu filho, eu fiz o sacrifício de mergulhar na carne, reverti um corpo de carne, me submeter por um sacrifício, e o que cada um de vós tem feito ao longo de 2000 anos. A mãe diz assim: mas eu me sacrifiquei por você, e olha como você é ingrato. E aí Jesus fala: eu me sacrifiquei por todos vocês, para vocês aprenderem só a lição do amor. Antênio contemplou-a tomado de nobre admiração e sentenciou: louvo os teus propósitos firmes e sei que tua poderosa confiança no Cristo
é penhor sagrado de vitória, mas devo ainda lembrar-te de que a situação terrestre dos que se propõem ao serviço legítimo da virtude, ainda e sempre, é inçada de sofrimentos atrozes. Não desconheces que nessas missões sublimes a criatura disputa o direito de acompanhar o Mestre em seus passos divinos. O discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus, e a massa vulgar não lhe perdoa tal condição, sobrecarregando-o de pesados amargores, porque seus sentimentos não são análogos àqueles que a conduzem a incoerências e desatinos. Basta você, ele diz assim, olha, aquele que deseja, aquele que serve, aquele que segue os passos do nosso Senhor Jesus na terra não são compreendidos, porque o sentimento dessa criatura é totalmente diferente da massa. Então, nós que ainda não estamos seguindo dentro da fidelidade os passos do Cristo, mas só o nosso desejo de começar a acertar, isso já incomoda a massa. Você começa a ouvir ditos e, quer virar freira, é? Sim, Madre Teresa, vem cá. E aí, São Francisco? É o bonzinho, o certinho? Sim, tu vai consertar o mundo fazendo isso. Todo mundo faz, só tu vai querer fazer certo, tu vai te danar, porque vai todo mundo ficar muito bem e tu aí, pobre, porque tu tá com essa oportunidade, não tá sabendo aproveitar por causa de Jesus. O que é isso? E você passa a ser, porque você não encontra ressonância, você não encontra corações amorosos, você encontra sempre pessoas ainda totalmente desassociadas do Evangelho. Então é como se essas criaturas reencarnam e se sentem só. É uma solidão, porque não encontra pessoas que vibram na mesma sintonia. É isso que ele diz aqui, ó. O discípulo da verdade e do amor no mundo é alguma coisa de Jesus e de Deus. Vai um pouco deles. E a massa vulgar comum não lhe perdoa tal condição, sobrecarregando-o de pesados amarguros. E uma pessoa, como começa a exercitar o bem, que começa a ser boa, o povo vem e abusa da bondade. E como essa pessoa, ela se predispõe a servir, mesmo aquilo não sendo de responsabilidade dela, ela faz por amor ao Cristo e por amor à humanidade. Então, como muitos deixam de fazer, e ela, como exercita o amor, ela vai e faz, sobrecarregando, porque as pessoas não têm a sensibilidade para ajudar. Você vê isso às vezes em grupos familiares. Você vê isso dentro de casa, na divisão dos serviços domésticos. Um sobrecarregado e os outros egocentricamente, egoístamente, cada um trancado no seu quarto. Continua então o Antênio. Não poderá haver acordo entre a virtude e o pecado. E como o pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica em seus trâmites será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Vamos só comentar isso daí, que é muito rico esse texto, porque está falando de nós terráqueos. Não poderá haver acordo entre o pecado, a virtude e o pecado. A virtude e o pecado. Não tem acordo, não há concordância, tem meio termo. Não há meio termo. E como o pecado
pecado ainda domina o mundo, a tarefa apostólica, em seus trâmites, será sempre um doloroso espetáculo de sacrifício para as almas comuns. Então é como se fosse a nós. Então, por exemplo, o trabalho que essas almas nobres realizam vai ser um sacrifício maior, porque vão estar sobrecarregados. Vão estar fazendo o serviço que compete a elas e a outros. Está muito sobrecarregado. É nadar contra a correnteza. E quando nós, criaturas, como ele coloca aqui o termo, comuns, nos predispomos a isso, para nós ainda é muito sacrifício. Abrir mão da nossa caminha, do nosso repouso, do nosso luxo, sabe? Da nossa preguiça, ainda é um grande sacrifício. Eu digo que a noite foi feita para repousar e o dia para trabalhar. Ficar de dia na cama é doença. Não é? Você dorme a noite toda. Bora lá. Todos os que seguiram Jesus foram obrigados a identificar o destino com o sinal do martírio. E a palavra aí é todos. Ninguém que decidiu seguir Jesus não foi identificado por esse sinal do martírio. Ninguém. Todos que decidiram seguir foi à base de muito sacrifício. Os que se não despreendem da terra, crucificados nas dores públicas, retiram-se ao desamparo, esmagados pelos opróbrios humanos, caluniados, humilhados, encarcerados, feridos. Raros triunfaram, conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Ponderaste semelhantes experiências em que tua alma peregrinará por algum tempo, retalhada de angústias? Olha, raros triunfaram. Os que decidiram nesse trabalho foram humilhados, envergonhados, presos, feridos. Raros triunfaram. Então, a pessoa que está vindo com todo o gabedal, falha. Raros triunfam, conservando a serenidade e o amor imaculado até o fim. Raros. Retalhada de angústias. Sim, querido amigo, refleti em tudo isso e estou resolvida ao testemunho, por mais cruel que seja o meu roteiro. Venturosa serás se puderes aceitar o sofrimento na terra dentro desse conceito. Exclamou o mentor com grande tranquilidade. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. O que vocês entenderam com essa última frase dele? Entendi que a gente só acha que sofrer está pagando. Nunca está construindo, trabalhando, é só resgate, pena, calma. Isso é comum, cara? Super. Ninguém acha que quem está sofrendo, olha, está trabalhando, construindo. Por quê? Por quê? Acho que é o contrário, quem está sofrendo não vê que está pagando. Porque não tem conhecimento da doutrina ou da vida pregressa. Porque a gente pensa que aqui é de alegria, para de alegria. Então, o que eu acho é o seguinte,
As pessoas só aceitam o sofrimento, a dor, porque acham que está pagando os seus crimes, está resgatando, etc. Mas não está assim, pensando na construção da sua vida futura. Quer dizer, a ideia da vida futura ainda fica longe, distante. Quer dizer, não se passa pelo sofrimento pensando que aquilo é realmente importante, porque está lhe abrindo caminho, está lhe favorecendo a caminhada, porque tem uma ideia da vida futura diferente, né? Das bem-aventuranças, de estar na glória de Deus, etc. Você achou, Marisa? Achei. Ele disse que quando a gente vem aqui para esse mundo transitório, a gente tem aquele desejo de compreensão e sede de afeto. Essa pauta que a gente ainda tem. Na verdade, nós somos imperfeitos, então a gente sempre acha. A gente não pensa que está fazendo isso como um sacrifício, por pagar. A gente acha que tem que ser compreendido, que as nossas dores têm que ser consoladas. Vamos refazer até, vamos até refazer aí uma frase. Deus é perfeito. Sim. E sua criação é perfeita. É perfectíssimo. Futuro a perfeição a ser desenvolvida, mas nada do que Deus faz é imperfeito. Porque nós somos criaturas divinas. Um dia alcançaremos não uma perfeição absoluta, mas relativa. Chegaremos ao ponto de sermos um espírito puro, mas perfeito realmente só Deus. Mas não somos imperfeitos. Não somos só inferiores. Somos criaturas sendo, vamos dizer assim, se construindo. Se construindo. Meus irmãos, quando estamos no processo de sofrimento, vou usar o termo, eu busquei ou ele bateu a minha porta? Avaliando só uma encarnação. Ele chegou. Você poderia, vamos supor que você tenha um sobrinho. Esse sobrinho é muito adoecido. Mas é só um sobrinho. Está lá longe. Você não tem por que sair da sua casa para se desembestar lá, para se colocar no trânsito, para sofrer junto com ele, para levar ele para o hospital, para levar ele para aquilo. Você poderia ficar só na sua casa, gozando da sua pseudo repouso e liberdade. Da zona de conforto. Da zona de conforto. Então, é esse convite que ele faz aqui no final, que ele diz assim, olha, o homem comum, nos seus interesses mesquinhos, porque é mesquinharia nossa, por mais que nos doa, às vezes diz assim, fulano desencarnou, eu vou ao velório, alguém pula, eu não suporto velório. Quem que gosta? Você vai por uma solidariedade. Olha, eu vou no hospital, fulano está lá, eu vou passar a noite lá. Eu não suporto o hospital, me dá um mal-estar. Eu adoro, eu vou para lá como se estivesse indo para o shopping. Você vai por quê? Vai ser sofrimento? Vai. Você vai passar uma noite sem dormir, você vai sentir cansado, você vai sentir dor na coluna. É isso aqui, olha. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como um resgate e um pagamento. Porque aqui vem, olha, desconhecendo o gozo, a alegria de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. Pega a Madre Teresa. Traduzindo, a alegria de fazer o bem. De fazer o bem, mesmo que isso me provoque dor. Vamos pegar uma Madre Teresa. Ela abriu mão de todo o seu luxo e adentrou da igreja. Ela era professora de inglês dentro da Índia, dentro de um convento com um templo enorme, um muro enorme, ela se protegendo. Estava muito bem ali na zona de conforto dela. Ela abriu mão de tudo isso e foi para verdadeiramente viver na Índia, acolhendo. Ela olhava para o crucifixo e tinha lá uma frase, tenho sede. Ela olhava para aquilo, tenho sede. Ela dizia que Jesus está com sede, mas o que eu posso fazer para dar água para ele?
Nessa primeira saída dela, ela viu várias pessoas na Índia jogadas. Não sei como isso é hoje, mas na época, né? Mas hoje parece que não é muito diferente, não. A pobreza ainda. E ela viu o senhor jogado no chão, levantando as mãos. Ela não tinha percebido como era a Índia. Vivia dentro do convento, atrás de um grande muro, tal qual como nós. E ela se aproximou daquele senhor, que é miséria mesmo. Não é pessoas que querem morar na rua, não. São pessoas que foram abandonadas, idoso. E ela se aproximou, ele balbuciava, ela se aproximou mais e a frase dele era: tenho sede. Aí ela entendeu qual era a sede de Jesus. E ela abriu mão de tudo isso, foi dar banho idoso, lavar feridas, saía pedindo alimento para fazer sopa, para dar, pegava menino da rua. Isso era dor? Era. Ela dormia meia-noite, uma hora, e acordava às 4:30 da manhã. O homem comum, nos seus interesses mesquinhos, não considera a dor senão como um resgate e pagamento, desconhecendo o gozo de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino do Cristo. E a pergunta deve ficar: que sacrifício nós estamos fazendo? De abrir mão de um determinado gozo. O que nós estamos fazendo para a vida? Que sacrifício eu estou fazendo? Porque isso é de fora o íntimo. Mas eu tenho que começar a me incomodar. Poxa, eu estou fazendo o que de útil para a vida? Bem, nós ainda não ultrapassamos o limite dos nossos deveres. Por isso, o sacrifício mesmo está longe. Por isso é que essa pergunta, eu digo assim, que eu não queria nem resposta, sabe, professor? Mas é que a gente pudesse ouvir e isso ficar dentro de nós. É uma resposta individual. O que eu, Conceição, estou fazendo de sacrifício? Que eu digo, olha, isso para mim é um sacrifício. Eu não queria fazer, eu realmente, mas é um sacrifício pela obra do Senhor aqui na terra. Cuidar de pai, de mãe, de filho, de irmão. Isso não é caridade, isso é dever. Isso é o mínimo. Só está devolvendo. Né? É o mínimo. A gente diz é pela uma sociedade, pelo outro. Às vezes nós temos tanto para dar, mas somos tão mesquinhos que nos fechamos no nosso mundinho. Às vezes a própria intelectualidade, o canudo que nós temos, sabe, tanto para auxiliar, e a gente pega todos esses talentos e enterra. Não é verdade? É isso que ele está falando. Achei muito rico esse texto dele. Desconhecendo o gozo, ou seja, a alegria de padecer por cooperar sinceramente na edificação do reino de Cristo. Chico foi criticado. Diz que um amigo dele se aproximou de Chico. Eu saí daqui de Uberaba e te deixei atrás dessa mesa. Eu volto e tu estás atrás dessa mesa. Chico, eu casei. Eu moro em São Paulo. Eu tenho um apartamento. E tu, Chico, o que tu tens? Dá vontade de perguntar agora. Os dois estão no mundo espiritual. Eu pergunto qual dos dois é mais rico. O outro deve ter levado o apartamento dele. Mas, ou seja, a massa comum ainda não consegue compreender. Muito rico, gente, esse texto. Olha, vamos lá. Jesus, que vê o meu coração, ensinar-me-á a transformar a tortura em cântico de graça e me auxiliará a esquecer as cogitações menos dignas de que me possam cercar os espíritos vulgares relativamente ao trabalho porfiado e difícil da redenção e do engrandecimento da vida. Antênio comoveu-se profundamente em face de tão valorosa resolução e respondeu, afinal: Pois bem, já que te firmas em propósitos tão altos e guardas todos os preceitos justos e imprescindíveis à situação, permito o teu regresso à terra, em nome do Senhor.
Alcione transbordava de júbilo santo. Eu fiquei pensando, tem vários níveis de alegria, né? A alegria dela era santa. A suave emoção daquela hora abria-lhe portas resplandecentes de esperança e alegria inexcedíveis. Considerando, disse o amoroso instrutor, que partirás não mais ocasionalmente, e sim para uma transformação sacrificial que exigirá muito trabalho e renúncia, ficas, desde já, desligada de tuas obrigações nesta esfera, a fim de te adaptares, vencendo as situações adversas das regiões inferiores que nos separam do mundo. No que precinto deverás gastar quase 10 anos terrestres. Fazendo uma comparação com o tempo da Terra, será aproximadamente 10 anos para ela se preparar para mergulhar na carne grosseira da Terra. Porque ela não faz parte do sistema solar da Terra, ela não faz parte do planeta Terra, ela está em outro sistema. Então ela será trazida para viver no mundo espiritual do planeta Terra, se adaptar novamente, haver aquela mudança do fluido, porque o corpo perispiritual dela já não se ajusta com quem vive morar na Terra. Alcione, vertendo lágrimas de alegria e gratidão, aproximou-se, tomou a mão de Antênio e murmurou: Deus te recompense. Que a sua misericórdia te abençoe. Exclamou o instrutor, acariciando-lhe os cabelos. Seguir-te-ei daqui com as minhas preces e esperar-te-ei confiante na vitória futura. A criatura amada de Pólux ainda se conservou no templo até o fim do dia. Ao crepúsculo, quando se despediam no espaço os raios dos 3 sóis diferentes. O sistema solar dela tinha 3 sóis. Já pensou? Em deslumbramento de cores, Alcione reuniu-se a numeroso grupo de amigos e orou com fervor, suplicando as bênçãos do Pai misericordioso. O firmamento enchia-se de claridades policrômicas, várias cores e deslumbrantes. Satélites de prodigiosa beleza começavam a surgir na imensidade, envolvendo a paisagem divina no oceano de luz. A carinhosa benfeitora beijou-lhe a fronte dos companheiros de serviço divino e partiu. Ela tem afinidade com todos que estão. Todos pensam da mesma forma. Ninguém fica com raiva, ninguém fica com chilique, ninguém fica com ciúmes, ninguém fica com inveja. Ninguém se ama. Largar tudo isso para viver no meio de um povo que é ciumento, é invejoso, é mentiroso, é egoísta, é fofoqueiro, como nós. O firmamento enchia-se de claridades policrômicas e deslumbrantes. Satélites de prodigiosa beleza começavam a surgir. A carinhosa benfeitora beijou a fronte dos companheiros e seguiu. Daí a instante, chegava ao templo pequena caravana de entidades jubilosas. Era a reduzida expedição que operava nas esferas de Sírios. Um dos seus componentes, depois de fitar a vastidão do céu, entrou no templo e dirigiu-se a Antênio, interrogando: Quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? É Alcione, que se propôs novo trabalho entre os espíritos encarnados na terra. Que dizes? Indagou, tomado de espanto. Alcione beberá novamente o cálice amargo de tamanha renúncia? São os sacrifícios do amor, meu filho. Respondeu o preposto do Cristo.
evidenciando compreensão e serenidade. Só o amor poderia compeli-la a permanecer ausente do nosso amado lar. Então, sairão todos. Quem é o viajor que vai seguindo na direção das faixas negras? Aonde você mora, Conceição? Nas faixas negras. Ainda me sinto no direito de levantar a ponta do nariz. Né? Olha, gente, às vezes nós temos uma certa dificuldade. Né? Ontem no seminário, nós colocamos a citação de Jesus, né, que ele não precisa de diretrizes. E aí eu, assim, incorporando, né, tentando falar a fala deles, eu não preciso de diretrizes. A pessoa estava achando que eu estava falando de mim mesmo. Eu preciso de diretrizes, porque eu moro nas faixas negras do planeta Terra. Mas aqueles espíritos da hierarquia de um Alcione, de um Antênio e de tantos outros, não tem mais necessidade de regras, porque eles já estão em Deus. A vibração do planeta somos nós, as coisinhas da Terra. Mas o planeta, a árvore, uma flor, o pássaro cantando, né? É perfeito o mar. É perfeito. Quando ele está falando dessa faixa negra, ele já está usando o termo faixa negra. É a vibração do povo que psicosfera. Então somos nós, escura. O que é criação divina é perfeito. O que está errado são os nossos pensamentos, as nossas vibrações, o que nós emanamos. O livro de Emmanuel, A Caminho da Luz, ele retrata de 2 reuniões no sistema solar com espíritos puros. A primeira foi para quê? Deixa eu ver se vocês lembram. Para a criação do... E a segunda, a vinda de Jesus. Então, o planeta é belo, é lindo, professor. A grande dificuldade realmente somos nós em nossas vibrações. Fala, Rei. A gente precisa ainda de manual, né? A gente aqui na Terra, a gente precisa de manual. Lá em outras esferas não há mais necessidade dessa disciplina. Mas aqui a gente está precisando de uma placa de silêncio, proibindo o uso do celular, né? Agora é assim, o manual, ele já nos foi dado no momento da nossa criação. Porque somos surdos e cegos à lei que está em nós. Então, por isso é que diz que o mal da humanidade é o egoísmo e o orgulho e a vaidade. Porque se nós tivéssemos um pouquinho só de bom senso, nós iríamos começar a pensar no outro antes de pensar em nós. Pensar, inclusive, eu vou incomodar, porque não queremos ter o mínimo de bom senso. Então, saíram todos para o jardim resplendente que rodeava o santuário e, contemplando a figura luminosa que se afastava rumo às zonas obscuras, enviaram a abnegada companheira que partia para tão longa e perigosa viagem seus votos de confiança e amor em preces sinceras. Alguma colocação, meus amigos? Vamos orar? Professor, puxa uma música pra gente orar. Pense aí rapidinho. Uma palavra tão Linda, já quase esquecida, me fez recordar. Dando 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho
responsável tu és pelo que cativou no universo tão só, entre flores também vou tentar cativar, viver perto de alguém. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou. E envolvido, Senhor, e Tu te tornastes tão responsável por nós, porque nos tem cativado, Senhor, ao longo dos milênios. Quando mergulhamos nos textos que retratam a Tua história, a Tua trajetória, que ainda estamos tão distantes de senti-las na sua magnitude. Muito obrigada, Senhor, por nos ter cativado. Muito obrigado, Senhor da vida, por acreditar em cada um dos Teus irmãos menores. Muito obrigada, Senhor da vida, por cada dia que amanhece e que nos diz novamente mais uma oportunidade. Ajuda-nos, Senhor, a sair dessa zona egocêntrica e começarmos a nos libertar desse centro e colocarmos na fala de Paulo Deus no centro, nosso Pai, e nós começarmos a girar em torno do Pai, de mãos dadas, amando-nos uns aos outros, como irmãos que somos. Muito obrigada, amor de nossa vida, pelo livro e pelas lições que nos foram dadas essa noite. E muito obrigada pela presença dos amigos espirituais que aqui se fazem, que nos conduziram nessa noite, nos inspirando em Teu nome. Ajuda-nos, Senhor, a também cativar, a também angariar amigos, a também ser solidários, a também amar. Muito obrigada, amor querido.